Gente, voltei! E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma lista de livros leves, divertidos e com histórias super empolgantes para você que quer ler nas férias. Mas antes, já deixa aí o seu joinha, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Vamos lá! Primeiro livro da nossa lista, Um Mais Um, é um livro mais divertido da Jojo Moyes, que traz para nós a história da Jess, que fica grávida, precisa abandonar os estudos e para se casar com Marte, e a partir daí os dois começam a construir uma vida. Só que de repente, um belo dia, o Marte sai de casa, não volta mais, e ela agora precisa dar conta de assumir as despesas da casa, e ela vai se virar do jeito que pode, trabalhando como faxineira na parte da manhã e em uma lanchonete na parte da noite. Do outro lado da história, nós temos o Ed Nichols, que é um mega empresário e um super gênio da área da computação, só que está super estressado e resolve dar um tempo indo viajar para passar uns dias na sua casa de praia. Ao mesmo tempo, a Jess recebe a notícia de que um parente ficou muito doente e ela precisa urgentemente ir visitá-lo, só que ela está sem grana. Mesmo assim, ela se arrisca indo para a beira da estrada com os filhos, o cachorro, esperando pela boa vontade de alguém que possa dar a ela uma carona. E é aí que a história desses dois vai se entrelaçar e nós vamos rir, nos divertir e nos emocionar muito com as reviravoltas que nós vamos ter aqui. O segundo livro da nossa lista é o Férias nos Hamptons. É o quinto livro da série Para Nova York com Amor, que traz para nós a história da Fliss, que tem uma empresa de sucesso em Nova York, juntamente com sua irmã gêmea, Harriet. Ela está amando tudo que está acontecendo, a empresa está crescendo, Nova York é maravilhosa, só que em um determinado momento ela descobre que o seu ex-marido começa a trabalhar bem na esquina da sua casa, e já faz 10 anos que os dois não se veem, e ela fica muito constrangida, muito incomodada com toda essa situação por causa do histórico que os dois têm, e eu não vou falar sobre isso agora. Só que surge uma oportunidade dela sair dali. A sua avó está precisando muito da ajuda dela, e ela vai se agarrar a essa oportunidade para escapar desse passado. Só que algumas reviravoltas vão acontecer e os dois finalmente vão se encontrar. A história desse livro aqui traz para nós uma lição sobre amores que merecem uma segunda oportunidade. Agora eu vou trazer para vocês um clássico da literatura, Fahrenheit 451, que traz para nós, é uma espécie de ficção científica, distopia, que traz para nós uma sociedade onde os livros são proibidos e a função do corpo de bombeiros é destruir os livros. Não é apagar incêndios, é atear fogo nas bibliotecas. E nós temos aqui o bombeiro Guy, que depois de passar por um episódio um pouco constrangedor e conturbado na casa de uma mulher que foi denunciada porque tinha uma grande biblioteca, ele vai começar a se questionar acerca da função que ele exerce e acerca desse estado totalitário, essas regras, essas proibições, qual é o sentido disso, por que destruir os livros, por que os livros incomodam tanto. Apesar de ser um clássico da literatura, esse livro tem uma escrita super leve, super fluida, bem contemporânea, super rápido de ler, ele é fininho, tem reviravoltas impressionantes e eu garanto que você não vai conseguir parar de virar as páginas até concluir essa leitura. Eu já li, tem resenha dele aqui no canal e eu super indico para vocês. Quarta dica. Gente, eu já falei desse livro várias vezes e todas as vezes que eu puder panfletar esse livro, eu vou fazer isso, porque é uma super história, é o Extraordinário. E de fato, essa história é extraordinária. Traz para nós o Og, que nasceu com uma deformação, que causa nele uma sequela facial. Ele nasceu com uma deformação genética e ele já passou por inúmeras cirurgias e ele está crescendo e ele precisa ir para a escola. A mãe dele vê a necessidade dele começar a encarar essa situação
e ir para a escola, só que ele faz de tudo, ele não quer ir, ele se sente muito constrangido com os olhares, muito constrangido com as situações, com crianças chorando, com adultos olhando para ele desconfiado por causa da sua aparência. Mas enfim, ele resolve atender esse pedido aos clamores da mãe, resolve ir para a escola. Lá ele descobre que não é tão ruim assim quanto parece, ele faz muitas amizades, ele se mostra um menino muito corajoso. Esse livro traz para nós alguns episódios de bullying, traz uma mensagem muito importante acerca de nós respeitarmos as diferenças, respeitarmos as outras pessoas, as limitações e os problemas que elas têm. E o Og, ele vai se mostrar muito corajoso e cheio, apesar da sua pouca idade, apesar de ser uma criança, ele é um menino cheio de lições, cheio de muitas lições para passar para todos nós, acerca de perdoar as pessoas, de compreender a estranheza delas em olhar para nós e não entender o que está acontecendo, acerca de dar oportunidades e acerca de ser corajoso e prosseguir. Gente, é uma super leitura, leiam esse livro. Quinto livro, A Adorável Loja de Chocolates de Paris, que traz para nós a história da Ana, que é uma supervisora numa mega fábrica de chocolates, mas depois de um acidente, de uma situação inesperada, ela vai se mudar e vai precisar trabalhar em uma pequena loja, uma lojinha tradicional de chocolates, e ela vai perceber que as coisas não são como ela esperava, e ela também está muito preocupada, porque há uma diferença em ser uma mega supervisora de uma empresa, uma indústria de chocolates, e trabalhar numa loja tradicional de chocolates em Paris. Ela está com medo que as pessoas descubram que ela não entende nada de chocolates. Só que lá, nessa cidadezinha e nessa pequena loja tradicional, ela vai fazer novas amizades, descobrir coisas novas, lugares novos, situações inusitadas e diferentes, e nós vamos acompanhar aqui as descobertas e o crescimento da Ana. Nós vamos nos divertir muito, e no final desse livro nós temos receitas deliciosas de doces e de bolos maravilhosos para saborearmos. É uma leitura muito divertida e interessante e vale muito a pena. Último livro, com certeza você já ouviu falar, ou já leu, ou está ansiosíssimo para ler. Teto para Dois. É quase que um clássico dos clichês. É um livro de muito sucesso. Eu ainda não falei dele aqui no canal, é a primeira vez que eu estou falando. Temos a história da Tiff, que está saindo de um relacionamento abusivo. Inclusive, esse livro traz para nós alguns gatilhos em relação à violência psicológica, relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos. Então, entre na leitura com uma certa precaução. Não é uma leitura pesada, ao contrário, é uma leitura leve, mas traz para nós estas questões, e ela está saindo desse relacionamento abusivo e precisa de um lugar para morar. Do outro lado, nós temos o Leon, que é um enfermeiro, só que ele está com os problemas financeiros e está precisando de uma grana extra, e ele tem uma ideia inusitada: sublocar o próprio apartamento. Eles vão dividir o mesmo teto, a mesma cama, mas não vão se encontrar por um bom período da história. Temos aqui os amigos deles, que também vão fazer parte da narrativa, também vão ter papéis muito interessantes e muito importantes no desenrolar dessa história. E nós teremos o encontro desses dois, um final surpreendente, muitas risadas e muitas emoções. Eu digo para vocês, se você está querendo leituras leves, divertidas e histórias surpreendentes e muito aprendizado, dê uma chance para todos esses livrinhos aqui, porque você não vai se arrepender. Bom, gente, por hoje é só. Para você que ficou comigo até agora, muito obrigado por assistir. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você já leu algum desses livros, se você tem algum livrinho aí divertido que eu não mencionei aqui, deixa a dica aí para mim. Eu vou gostar muito de interagir com você, de responder cada um dos seus comentários. Até o próximo vídeo e viva a vida!